Olá, meus queridos e minhas queridas. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, dia 20 de abril. A título de mensagem, eu quero compartilhar com vocês Atos 17, de 24 a 31. E eu farei a leitura na medida da exposição. Queridos, esta é uma explanação de Paulo feita no Areópago. O Areópago, para os gregos, era uma espécie de tribunal de justiça, um tipo de conselho grego que funcionava a céu aberto. E, óbvio, ficava na antiga Grécia. E desempenhava um papel importante na política e para assuntos religiosos dos atenienses. Depois de constatar, no versículo 16, a idolatria dos atenienses, e o verso 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo, no verso 18, ele discute com filósofos epicureus, verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O epicurismo era um sistema fundado por Epícoro, um filósofo grego, que viveu entre os anos de 341 a 270 a.C. E ele pregava o seguinte: o grande fim da vida é uma vida de prazer ou a alegria da vida para atingir um estado de tranquilidade e de libertação. Libertação do medo, com diminuição às situações contrárias ou ausência do sofrimento corporal ou da dor, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. Olha o que o Epícoro pregava. Nós estamos aqui para ter uma vida de prazer, para ter uma vida de alegria, cujo objetivo é chegar a um estado de tranquilidade e libertação tal que não tenhamos mais medo, libertemo-nos e diminuamos as situações contrárias de sofrimento corporal, de dor. Bem, como chegamos a isso? Conhecendo como funciona o mundo. E aí, limitando os desejos. Eu penso em que não exista mais dor, não exista mais sofrimento. E na medida em que eu busco um conhecer de como as coisas funcionam, eu chego nisso. E isso deve gerar em mim prazer e satisfação na vida. Isso é o que pregavam os epicureus. E aí, diante dessa situação, Paulo apresenta alguns fatos. E agora vamos para o texto. Primeiro, os versículos 24, 5, 6 e 7. Quando Paulo diz assim no 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26, desculpem. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27. Para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
Ao invés de muitos deuses, como a gente já viu, que Paulo percebeu na cidade de Atenas, de acordo com o verso 16, com os quais os atenienses evidentemente se envolviam, respeitavam, seguiam, serviam, adoravam, Paulo proclama o único Deus criador que fez todo o mundo, verso 24, que não habita em qualquer estrutura construída pelos homens, verso 25. O Senhor que fez a raça humana toda vir de um só, verso 26, Adão, para habitar toda a face da terra para que todos o busquem, verso 27. Queridos, embora os descendentes de Adão se multiplicaram e se tornaram nações, é Deus quem os controla. Para que buscassem ao Senhor. Deus pôs dentro de cada um o desejo de adorá-lo e buscá-lo. Só que muitas vezes o homem busca ao Senhor criando para si. E era o caso dos atenienses, e é o caso de todos os idólatras. Imagens, representações do Senhor ou do que eles entendem ser uma divindade para adorar e se relacionar. E aí, essas imagens, essas representações podem ser de cera, de madeira, de pedra, segundo seus próprios desejos. Entre os versículos 26 e 27 que nós já lemos e o 28, Paulo faz citações de Epimedes, um filósofo grego nascido em Knossos, uma ilha de Creta, um dos poucos da sua época e região que cria em apenas um deus, e também Arato, outro poeta grego, para quem Zeus é considerado a fonte de toda a vida. Então, essas citações de Paulo ajudariam a prender a atenção dos atenienses, naquele conselho do Areópago, né, que Paulo os tinha como referência. Mas Paulo usou a cultura de alguns filósofos gregos para ter a atenção dos atenienses. Olhem o versículo 28. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E o 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sobre o versículo 28, quando diz, nele vivemos, nos movemos e existimos, Dwight Moody diz que o Senhor é um Deus transcendente, vai além, e que não pode ser identificado com a sua criação. Deus é também o criador e o mantenedor de quem todos os homens dependem para a sua vida física. Paulo quis dizer aqui, queridos, que todos os homens vieram de Deus no sentido de que são suas criaturas, dependem dele para a vida. Como lido nos versos 30 e 31, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, no grego, Deus não fechou os olhos. Esses tempos da ignorância são, na verdade, tempos de idolatria, dando agora aos homens o pleno conhecimento de si mesmo como único Deus criador. Outra coisa, séculos de ignorância se passaram, não levados em conta por Deus. Mas os tempos mudaram. E Deus
interveio ao fixar o dia do juízo, de acordo com o verso 31. E ao designar o juiz, que Paulo chama aqui de um varão, que havia sido aprovado à vista dos homens pela sua ressurreição dentre os mortos. O que, óbvio, é uma clara, objetiva referência a Jesus Cristo. Contra a idolatria ateniense, queridos, contra seus filósofos, contra suas crenças politeístas, Paulo anuncia-lhes um único e verdadeiro Deus, Criador, mantenedor da vida, e na pessoa de Jesus Cristo ressurreto, único e suficiente Salvador. Essa é a mesma mensagem que hoje pregamos, anunciamos, porque os idólatras, aqueles que se relacionam com deuses de pau, de pedra, de gesso, continuam. Os idólatras não mudaram. Lá eram os atenienses. Aqui são outros povos que têm também os seus deuses, que têm também os seus ídolos. Divindades que entendem que existem, a quem se reportam, oram ou rezam, buscam, e entendem que dependem deles para a vida. Paulo diz, há um único Deus, Criador dos céus e da terra, e na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho ressurreto, Salvador do mundo. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. Amém.